Olá, tudo bem? Meu nome é Eduarda Cavalcante, sou estudante do curso de Ciências Biológicas na Unilab e bolsista de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. O meu trabalho se intitula de Coleta, Herborização e Fenologia de Plantas Nativas da Caatinga e a Divulgação Científica na Pandemia. E tenho como orientadora a professora Juliana Subizak. Bem, a lignina é um composto amorfo e tridimensional e está entre os três biopolímeros mais abundantes nos organismos vegetais, juntamente com a celulose e a hemicelulose. Dentre as inúmeras funções e vantagens evolutivas da lignina, destaca-se o reforço das paredes celulares dos condutos para o transporte de água, o suporte mecânico, a rigidez, a impermeabilidade, e isso resulta em um transporte hídrico mais eficiente, em um crescimento em altura das plantas e também a proteção contra patógenos. Mesmo com tantas vantagens, pouco se sabe sobre a quantidade de lignina em espécies vegetais da caatinga, assim também como pouco se sabe sobre os efeitos dos fatores abióticos na biossíntese de lignina nestas plantas e os efeitos desta quantidade de lignina na resistência à seca. E diante disso, selecionamos 20 espécies de plantas nativas da caatinga para estudo no projeto anterior e utilizamos os dados e resultados desta pesquisa para divulgação científica nas redes sociais e plataformas digitais do Grupo de Pesquisa em Biologia Vegetal BioVeg durante o período de isolamento social na pandemia do Covid-19. Partindo para a metodologia, o estudo foi realizado na área da Fazenda Experimental Piroás da Unilab. A fazenda possui cerca de 28,2 hectares de extensão e está localizada na comunidade Piroás, no distrito de Barra Nova, no município de Redenção, Ceará. A vegetação predominante no município de Redenção é a floresta tropical sazonalmente seca, localmente chamada caatinga, que abrange cerca de 70% da região nordeste do Brasil. O clima regional de Redenção é tropical e possui temperatura média anual de 26 graus Celsius, com duas estações climáticas bem definidas, uma estação seca, que vai de junho a janeiro, e uma estação chuvosa, de fevereiro a maio. Ao selecionar as plantas em campo a serem estudadas, tínhamos como critério de serem nativas da caatinga e com um diâmetro maior ou igual a 3 centímetros no nível do solo e altura maior ou igual a 1 metro, de acordo com o Rodal 1992. E diante disso, realizamos uma seleção de 20 plantas nativas da caatinga e marcamos em campo 7 repetições biológicas para cada uma espécie, sendo todas as 7 repetições para o acompanhamento fenológico. Dessas 7, 5 serão utilizadas para as análises bioquímicas no futuro e as outras 2 amostras foram utilizadas para coleta, herborização e depósito no herbário da Unilab. Marcamos as plantas em campo com placas de metal resistentes presas com arames e fitas coloridas para destacar na vegetação, como mostra a imagem. Para a realização do acompanhamento fenológico, tínhamos o auxílio de binóculo para observarmos as fenofases mensalmente e avaliarmos a intensidade das mesmas, de acordo com Fournier, 1974. As fenofases são referentes à brotação, folhas no dossel, queda de folhas, floração e frutificação. Foram definidas espécies decíduas, aquelas que permaneceram sem folhas por pelo menos um mês, e sempre verdes, aquelas que tiveram folhas todo o ano. A imagem demonstra o modelo da tabela utilizada para acompanhamento fenológico. As imagens demonstram fenologias realizadas na estação seca e fenologia realizada na estação chuvosa. Bem, para a coleta das amostras, coletamos uma amostra caulinar de 50 centímetros, contendo folhas, de cada um dos 5 indivíduos marcados de cada espécie. Ao realizar as coletas em cada estação para as análises bioquímicas, preenchemos fichas de coletas de campo contendo informações sobre a espécie, estruturas morfológicas e dentre outras informações.
Dos 50 centímetros coletados, os primeiros 45 centímetros de caule, a partir do ápice do ramo, eram colocados sobre uma régua, onde era cortado com lâmina ou tesoura de poda 3 partes deste caule com 15 centímetros cada, sendo divididos em caule 1, o ápice caulinar, caule 2, o intermediário, e caule 3, a base caulinar. A cada amostra de caule coletada foram separadas as folhas velhas e as folhas novas. As folhas e galhos devidamente separados eram guardados em tubos falcos etiquetados e mantidos no freezer a menos 45 graus Celsius. Após isto, todas as amostras coletadas da estação seca e estação chuvosa foram dessecadas a vácuo em um liofilizador, onde eram mantidas por um período de 24 horas. Após a dessecação no liofilizador, as amostras da estação seca e estação chuvosa foram moídas em um moinho de bolas pertencente à Nutec, Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará, na UFC. Algumas amostras mais resistentes, como frutos densos, foram maceradas em um liquidificador do modelo Nutri-Ninja Alto IQ, do Laboratório de Botânica da Unilab. Foram preparadas algumas amostras de caules e folhas no liquidificador do modelo Nutri-Ninja, otimizando assim o tempo de maceração no moinho de bolas. Estes processos de coleta, armazenamento, dissecação e maceração são necessários para futuramente analisar a quantidade de lignina total em cada uma destas espécies, que será determinada pelo método de acetilbromida. Bem, os resultados obtidos nesta pesquisa foram com base no monitoramento fenológico, onde podemos observar xenofases e realizar medidas de longevidade foliar dos 7 indivíduos marcados de cada espécie, comparando os dados das sinologias realizadas na estação seca, que foi em novembro de 2018 e janeiro de 2019, com os dados das sinologias realizadas na estação chuvosa, que foram nos meses de março, maio e junho de 2019. E com isso, pode-se observar que das 20 espécies estudadas, 10 são decíduas, aquelas que permanecem sem folhas por pelo menos um mês, e as outras 10 são sempre verdes ou perenes, que são aquelas que permanecem com folhas todo o ano. Essa tabela demonstra as espécies de plantas que são decíduas, e essa tabela mostra as espécies de plantas que são sempre verdes. Tivemos também como resultado a divulgação dos dados obtidos nesta pesquisa em posts didáticos de divulgação científica através de redes sociais e plataformas digitais, Instagram, Facebook, YouTube, Anchor, Spotify e Twitter, do grupo de pesquisa em biologia vegetal BioVeg, que possui cerca de 5.200 seguidores de todas as regiões do país, possui um grande alcance e engajamento nas publicações e um bom número de compartilhamentos e uma boa interação com o público. Além das publicações sobre os dados e resultados obtidos nesta pesquisa, também criamos um podcast sobre o bioma Caatinga. Bem, tendo em vista a lignina como um dos principais compostos das plantas e também as suas relações com a resistência à seca, conclui-se que ao estudar 20 espécies vegetais nativas da Caatinga, monitorando-as mensalmente, pode-se perceber quais espécies são mais resistentes à seca, mantendo-se com folhas durante todo o ano. Resta saber se o fator que torna estas espécies, que se mostraram mais resistentes, permanecerem com folhas durante todo o ano, mesmo nos períodos de seca, é a lignina, por meio das análises bioquímicas pelo método de acetilbromida destas espécies. E a divulgação científica dos resultados desta pesquisa durante a pandemia mostrou que diversas pessoas se interessaram pelo assunto devido ao grande número de curtidas, compartilhamentos e interação do público em posts sobre esse tema. E essas foram as referências utilizadas no trabalho. E para finalizar, gostaria de agradecer a todas as pessoas envolvidas direta e indiretamente neste estudo, aos meus colegas de trabalho, à minha orientadora, à Unilab por fornecer os equipamentos dos laboratórios e também o transporte, a toda a equipe e direção da Fazenda Piroás e principalmente ao CNPq pelo fomento e todo o apoio fornecido para a realização desta pesquisa.